Sem delongas, eu gostaria que todos que já estão nos acompanhando abrisse a sua Bíblia em Joel para uma breve meditação e eu creio que será uma bênção, amém? Então abra a sua Bíblia, Antigo Testamento, no livro de Joel, capítulo 2. Para uma breve meditação, prometo ser rápido, mas também prometo ser pontual, entregar o que Deus já nos entregou aqui nesta noite, passar o que Deus já nos entregou. Todos encontraram? Joel capítulo 2, verso 13. Vou ler do 12 para que os irmãos possam entender. Ainda sim, agora mesmo, presta bem atenção no que o Senhor está falando aqui nesta noite. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejum, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes. Convertei-vos ao Senhor, o vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassível, tardio em irar-se, e grande em benignidade. Se arrepende-se do mal. Quem sabe, se não se voltará e se arrependerá, deixará após si uma bênção? Está falando, quem sabe, se o nosso clamor, se o nosso choro, se o nosso planto chegar diante do trono de Deus, quem sabe Ele não voltará atrás e se arrepende e deixará após assim uma bênção, uma oferta de manjares e libação para o Senhor, o vosso Deus. Verso 15. Tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene, congregai o povo, santificai a congregação. O Senhor está pedindo para a congregação se santificar. Ajuntai-se todos, os anciãos, reúne-se os filhos, ou os filhinhos, aqueles que a mamam. Saia o noivo da sua recâmara, e a noiva do seu aposento. Verso 17. Chore o sacerdote, ministro do Senhor, entre os pórticos e o altar, e orem. Poupa o teu povo ao Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele, porque não há em dizer entre o povo, aonde está o teu Deus? Ele quer que nós oremos assim. Poupa o teu povo, Senhor. Nos entregue em tua herança ao próprio, para que as nações façam escárnio dele, porque não há o que dizer entre o povo, aonde está o seu Deus? As pessoas vivem perguntando, aonde está o seu Deus? Então o Senhor mostrou zeloso da sua terra e compadeceu do seu povo. Então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra, se compadeceu do seu povo. E respondeu-lhe, verso 19, eis que vos envio o trigo, o vinho e o azeite, e deles serei fartos. E vos não entreguei mais ao opróbrio entre as nações, mas o exército que vem do norte, eu o removerei para longe de vós. Aleluia. Lançá-lo-ei em uma terra seca e deserta. Lançarei a sua vanguarda para o mar oriental e a sua retaguarda para o mar ocidental. Subirá o seu mau cheiro e subirá a sua podridão, porque agiu poderosamente. E aqui no verso 24.
as eiras se encharão de trigo, os lagares transbordarão de vinho e de azeite. Esse verso 24 era que eu ia estar pregando, mas eu quis estar lendo antes. Vou estar repetindo esse versículo-chave da minha pregação. Verso 24. As eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de vinho e de azeite. Amém? Graças a Deus. Esta foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Esse tempo de crise, o povo de Israel estava vivenciando um tempo de crise, de sequidão. Pois ele levanta um profeta jovem, ainda jovem, aproximadamente aos seus 17 anos. Joel, o profeta Joel é conhecido como profeta menor, não porque ele era não, alguma coisa assim, não. Porque os seus livros foram de menor, quantidade menor. Então Joel, com seus 17 anos, é levantado como um profeta da parte de Deus. No ano 835 a.C., o povo de Israel estava vivendo um tempo terrível. Joel ele foi levantado num tempo de crise, no tempo de sequidão em Israel. E a sobrevivência de Israel estava faltando. E qual era a sobrevivência de Israel, pastor? Era o trigo. As três principais sobrevivências de Israel eram o trigo, o vinho e o azeite. E o profeta é levantado aqui no meio de crise. Interessante aqui que eu quero já estar falando a respeito que está faltando o trigo. Está faltando o vinho. E está faltando o azeite. O povo está vivendo um período de sequidão pelos seus pecados. E o profeta Joel é levantado no meio da crise. Por que você faz questão de repetir toda hora essa palavra, pastor? Que o profeta Joel foi levantado no tempo de crise. Sabe por quê? Porque aqui o povo já estava entregue à sequidão. Por causa da seca. Não está chovendo. Tinha faltado trigo. Tinha faltado vinho. E tinha se acabado o azeite. Isso é muito forte. Porque trigo fala de pão. Meu Deus. Certo é que você não entendeu, porque por isso você não deu um glória a Deus. Eu estou falando aqui que está faltando trigo, que está faltando pão. Na primeira vez que aparece a palavra pão, ela é aparecida somente lá em Gênesis. É lá em Gênesis, no capítulo 3, 19, que o próprio Deus ele fala assim, ó, no suor do teu rosto comerás o teu pão. Aqui é Deus falando. Depois vem o Filho, Jesus Cristo. Em Mateus 6 fala: quando vocês forem orar, orais assim: o pão nosso. Meu Deus. Isso é muito forte. Por quê? Porque a primeira vez que aparece na Bíblia, lá em Gênesis 3,19, aqui o pão ele é individual. É Deus falando: no suor do teu trabalho você terá pão. E depois o Filho, Jesus fala: o pão nosso. Fala no coletivo. Meu Deus. O pão de Gênesis é através do trabalho. Só que o pão de Mateus é através da oração. Meu Deus. E tem faltado pão. Tem faltado trigo. E hoje nós estamos vivenciando esse período de ter faltado pão.
Tem faltado trigo nesse momento de crise. Está faltando pão. Pão significa, na Bíblia, abundância, prosperidade, fertilidade. Ó. Então está vivendo uma escassez de que é abundância. O povo está vivendo uma miséria de que é uma prosperidade. O povo estão estéril do que fertilidade. Se eu pegasse lendo do seu início de Joel, você vai se deparar que os povos estão indo para a rua clamar a Deus. E alguns versículos que eu li aqui vai dizer o que, pregador? Que as mães estão levando seus filhos desmamados, seus filhos que ainda mamam, a clamar o Senhor. Os homens estão clamando ao Senhor, os animais estão se secando ao ponto de não ter força de ficar em pé. Alguns estão morrendo. Aqueles que já perderam as forças estão virados de barriga para cima e só com o olho clamando a Deus. Dos animais, a palavra de Deus vai dizer que dos animais, aos recém-nascidos, aos anciãos de dia, todos vão para a rua clamar a Deus no tempo de crise. Isso é muito forte. E o profeta Joel, ele convoca todos a buscar o Senhor no momento da crise. Deixa eu já aplicar no seu coração. Nesse tempo de crise, Deus quer levantar pessoas para que possam entregar pão. Não, você não me entendeu. Porque tem pessoas que estão entregando pão, mas não estão entregando pão fresco. Sabe os tipos de pão que estão entregando? Pão passado. Meu Deus. Pão mofado. Pão na Bíblia fala a respeito da palavra de Deus. E hoje, no momento de escassez, no momento de crise, o que está faltando é a palavra de Deus. Só que Deus falou nesta noite aqui, meu Deus, as eiras se encherão de trigo, os lagares transbordarão de vinho e também de azeite. Então, para que nós podemos oferecer o pão fresco, é necessário que eu e você venha se esforçar. E dá trabalho. Dá trabalho. Preparar o pão dá trabalho. Mas as pessoas estão necessitando de pão fresco. Não de pão boleirado. Não de pão passado. Não de pão duro, pão velho, não. As pessoas estão cansadas. Hoje o que vocês mais se ouvem é pão passado, pão velho. As pessoas apresentar pão velho. Estamos em crise. E qual é o pão velho que elas oferecem? Ah, nós temos que passar por isso mesmo. É o princípio das dores. Ah, isso daí é bíblico. Ou seja, as pessoas estão entregues, estão aceitando os pão velho. Estão se alimentando de pão passado. E há uma diferença de um pão fresco. Quando a pessoa se alimenta do pão fresco, ela sabe se controlar. Por quê? Porque a pessoa que é alimentada pelo pão fresco, quando ela sente vontade, ela sente apetite e não fome.
Há uma diferença de apetite e de fome. Quando uma pessoa ela está com fome, se alimenta de tudo que ela vê. E o que tem de pessoas hoje com fome, se alimentando de tudo que ela vê? Você vê um vídeo na internet, ela se alimenta daquele vídeo, ela não vai verificar se é verídico. E ainda mais, ela sai compartilhando ainda o pão podre. Ela sai compartilhando os pão velhos. Por quê? Porque estão oferecendo para pessoas que estão famintas qualquer coisa. Hoje em dia o que você mais vê é pão velho sendo entregue ao povo de Deus. É verdade. Se você para com alguém para conversar, o que sai da boca é pão velho. São palavras usadas para abater mais a pessoa. Deixar a pessoa mais para baixo ainda. Hoje as pessoas não estão indo com o suor do seu trabalho, com esforço, buscar a presença de Deus, buscar a revelação, para que Deus possa descer o maná do céu. O maná, quando era vindo do céu, era todo dia, era um. Não poderia guardar, não poderia estocar, senão apodrecia. Ou seja, as pessoas estão com fome, sim, estão se alimentando de qualquer coisa. Hoje são as palavras baixadas do YouTube, baixadas no Google. Aquelas palavras que eles buscam de 3 minutos e saem distribuindo. Porque eles percebem que as pessoas estão com fome, então as pessoas vão se alimentando de tudo que vão falando. As TV, as noticiários jogam vários tipos de pão. E as pessoas vão se alimentando. E aqueles pão vai adoecendo mais, elas não percebem. Por quê? Porque está faltando trigo. E estamos vivenciando esse período de sequidão. Está faltando trigo. Ou seja, interessante, o trigo quem dá é Deus. E o pão quem dá é o homem. Você não me entendeu, né? A Bíblia não está dizendo assim, e as eiras se encherão de pão. Não. Deus está falando, ó, vou dar. Eu vou entregar. As eiras se encherão de trigo, não de pão. O pão dá trabalho a ser feito. Deus ele está falando, ó, eu prometo que no meio dessa crise eu estarei derramando trigo. Trigo quem dá é Deus, o pão quem dá é nós. O pão é para mim e para eu que posso estar compartilhando. Mas o trigo tem que vir de Deus. E eu te pergunto, da onde você vem se alimentando? Você vem se alimentando da televisão? Você vem se alimentando da internet? De vídeos que são compartilhados nas redes sociais, em WhatsApp? Do que você vem se alimentando? Tem pessoas que estão com esse período, se entregue. Ah, é bíblico. Só que a palavra de Deus é bem clara que eu comecei dizendo. Ainda assim agora, mesmo assim diz o Senhor, se convertei-vos a mim de todo o vosso coração, com jejum, com choro e pranto, rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Por que ele fala isso? Era costume, o ritual do povo de Deus, que quando ele se mostrava remorso, eles pegavam, rasgavam as suas vestes e se enchiam-se de cinzas. Ou seja, queriam mostrar o lado exterior de humilhação. Então quando a pessoa passasse e visse aquela pessoa ajoelhada, com as suas vestes rasgadas, fala, meu Deus, ela está se humilhando na presença de Deus. Só que chegou um período que Deus está falando, não, eu não quero que você se rasgue o seu exterior. Eu quero que você rasgue o seu interior, o seu coração. Porque eu conheço, eu esquadrilho os vossos corações. O exterior, quem conhece, são aquelas pessoas que te olham.
As pessoas te julgam pelo aquilo que te olham. Então eles rasgassem a veste, e as pessoas que olhavam, eita, é sinal de humilhação. Está sofrendo, está sendo humilhado. E Deus fala assim, não quero isso não. Ao invés de rasgar as vossas vestes, o exterior para que as pessoas fiquem olhando, rasga o coração. Porque eu entendo de coração. Eu sei o que passa no seu coração, diz o Senhor. Eu quero que você bota para fora tudo aquilo que está no seu coração. Eles pedem. E no versículo que eu leio vai dizer assim: tocai a trombeta em Sião. Existia 2 tipos de trombeta. A primeira trombeta era tocada no sentido de alerta. Ou seja, os atalaias tinham que ver, está vindo o inimigo. Só que isso daqui é o segundo tipo da trombeta. Era a trombeta de convocação. É por isso que eu li que convocou toda a congregação, todo o povo da terra ali para buscar o Senhor. E o Senhor não está falando, ei, a trombeta já tocou, a trombeta está soando, chegou a hora de todo o meu povo se humilhar diante de mim. Chegou a hora de o meu povo se arrepender. Sabe, eu tenho a providência. Eu tenho um trigo, eu tenho aquilo que vocês necessitam. Mas chegou a hora de se converter, de rasgar o vosso coração e não só as vossas vestes. Está na hora de entregar, de tirar aquilo de dentro para fora. Ou seja, está na hora de vocês se converter realmente de verdade. Olha só o que Deus está falando. Chegou a hora de nós se arrepender de verdade. Aí sabe o que o povo fez? Foi para a rua. E hoje esses dias estou me deparando no meu Facebook, o que tem de igreja indo para a rua. Clamou em porta de hospitais, invocando o nome santo do Senhor. Porque chegou a hora de o povo em geral clamar para Deus. Chegou a hora de a gente se despertar e orar, se converter do mau caminho, para que Ele possa estar sarando toda a terra. E Ele está falando aqui. Então não é qualquer coisa que se faz um pão. Pão dá trabalho. E muitas das vezes tem que ser com o suor do nosso esforço. Por que suor? Porque o suor não é aquele suor que deixa as pernas molhadas, não. É o suor que desce pelo rosto. Fala de esforço. E quando fala de suor aqui, fala o quê? Da vista. A vista tem que ter o quê? Cansar de olhar para a palavra de Deus. O ouvido, quando soa, você tem que ouvir mais, ouvir a direção de Deus. A boca tem que suar, cansar de repetir a palavra de Deus. Ou seja, nós temos que sempre se mergulhar nas escrituras de Deus para saber a direção que Deus nos quer. Com suor. Então nós só conseguimos oferecer pão para alguém quando nós recebemos o trigo de Deus. E há um preparo do pão. Há um preparo da massa. E hoje em dia ninguém quer preparar a massa. Dá trabalho. Ninguém quer suor. Ninguém quer suar. Ninguém quer deixar o suor descer. Porque haja esforço para preparar o pão. Então as pessoas vão oferecendo pão passado, pão boleirado. E as pessoas que não estão com apetite, estão com fome, vai se alimentando. Se alimenta de notícia ruim. E elas vão se alimentando. E aquilo que se alimenta, a alma vai adoecendo. Vai abaixando a imunidade. Quando Elias ele corre para a caverna, ele vai se alimentar de pão e água. E a palavra de Deus diz que quando ele comeu daquele pão, ele conseguiu caminhar ainda mais uns 40 dias. Até chegar à casa de Deus.
E eu te pergunto, será que esse tipo de pão que nós vem se alimentando, nós vamos conseguir caminhar mais uns dias? Ou a gente vai se desfalecer pelo caminho? Ou a gente vai ser como aqueles gados que no tempo da sequidão estavam morrendo no meio dos caminhos? O sacerdote, a palavra de Deus vai dizer assim, que eles foram para a rua clamar. Os ministros do Senhor, a palavra de Deus diz bem claro aqui, ó. Chore, verso 17, chore o sacerdote, ministro do Senhor. Entre no pórtico e o altar e orem. E pede para Deus poupar o teu povo. Está faltando um tempo de sequidão aqui, ou seja, não tinha cordeiro para sacrificar, para que pudesse oferecer sacrifício do povo. A crise estava tão séria, que nem cordeiro para ser levado ao matadouro não estava tendo. Como que Deus ia ouvir a oração se perdoar os pecados, se era através do sacrifício? Então os sacerdotes eles começaram a chorar. E ali, quando ele se converteu, ele dizendo, para que o povo não olhe para mim, não olhe para a gente e disse, onde está o seu Deus? A palavra que eu e você mais escutamos nesses tempos de crise é essa. Mas espera lá, aonde está o seu Deus? Por que Deus está permitindo você passar por tudo isso? Você não serve a Deus? Você não está na igreja há tanto tempo? Por que você está passando por isso? Eu vi ter uma postagem de uma pessoa que eu nem quis responder. Colocou a foto das duas pessoas que cantavam ao Senhor, do irmão Lázaro e a outra não lembro o nome dela, que era conhecida também, que morreu por causa dessa doença do Covid. E ali na postagem estava assim, mas eles não louvavam a Deus? Por que Deus permitiu que eles morressem? Eu quase respondi. Sabe o que Deus falou comigo mesmo na hora? Deus falou comigo assim, eu prometi a vida eterna, não a imortalidade. Deus ele não prometeu para mim e para você que nós vamos ficar vivos aqui para sempre, não. Mas Ele prometeu a vida eterna. Se Deus prometeu a vida eterna, nós não temos que pensar em ficar preso neste lugar. E no tempo que nós estamos aqui, nós temos que invocar o nome santo do Senhor. Aí eu vi aquela situação daquela postagem, um monte de gente comentando, respeita a família. Ou seja, chegou a hora de eu e você clamar, igreja. Chegou a hora de eu e você invocar o nome santo do Senhor. Rasgar o nosso coração e não a nossa veste. Se humilhar com jejum, com choro e com planto. A palavra de Deus é bem clara. E hoje nós estamos se alimentando com o pão passado. Só que o Senhor nesta noite está profetizando que Ele vai encher os seus celeiros de trigo, para que você possa estar alimentando pessoas, para que quando sair palavra de sua boca, não vai ser palavra de derrota, dizendo, não, é o fim dos tempos, é o princípio das dores, não. Você vai falar, não, fique em paz, que Deus Ele está nos guardando. Fique em paz, que Deus Ele está nos blindando. Fique em paz que o Senhor se levantará em seu favor. Ou seja, você vai ter pão fresco para oferecer. Será que você pode aplaudir aí? Dar um glória a Deus? Eu dou esse um minutinho para que você possa estar aplaudindo, glorificando o nome santo do Senhor. Está faltando vinho. Faltando trigo. Faltando vinho. E vinho para Israel. Israel, como eu falei, ele era um povo festeiro. As riquezas do povo de Israel era o trigo, era o vinho.
e era o azeite. Israel era um povo festeiro. E vinho significa alegria em toda circunstância. Aí ó, estava faltando. Nessa circunstância que o povo estava vivenciando, estava faltando vinho. Tinha acabado a alegria daquele povo. O que tinha era lamentações. O que eu quero estar te dizendo é que Satanás, ele quer roubar a sua alegria. Não permita que Satanás venha roubar a sua alegria. Interessante que Salmo 104:15 diz: o vinho que alegra o coração do homem. Vinho fala de alegria em todas as circunstâncias. É por isso que eu amo Jesus, que o seu primeiro milagre foi o quê? Transformar a água em vinho. Trazer a alegria para aquele casamento. Fazer a primeira coisa que o pai fez. Trazer a alegria da família. E ali ele traz o primeiro milagre, ele faz o primeiro milagre em João 2. Trazer a alegria de volta. Num lugar que tinha acabado a alegria. Tinha faltado o vinho. Mas nesta noite, o Senhor não vai permitir que Satanás venha roubar a sua alegria. Satanás não vai roubar a sua alegria. Porque Satanás tem roubado a alegria de muitas pessoas. E é por isso que muitas pessoas têm se alimentado por causa da fome de qualquer pão. Já não tem mais alegria, já não tem mais prazer. Quando falta alegria, a pessoa é empurrada com a barriga para os templos. Não tem mais aquele prazer de adorar a Deus. Eu vou porque estou sendo empurrado. Não tem mais alegria para as coisas de Deus. Só que nesta noite, Deus está derramando vinho novo. Meu Deus. Vinho novo. Vinho novo o Senhor está derramando. Você vai voltar a sorrir. Meu Deus, isso é forte. O vinho, ele está no meio do pão e do azeite. Meu Deus. Depois eu falo sobre isso daí. Os três elementos para que a vida do homem, do ser humano, venha estar completa. Trigo, que fala de sustento. Vinho, alegria. E azeite. Azeite. Azeite fala de unção. Azeite era usado para muitas coisas. Mas da principal coisa era usada para unção. Você não me entendeu, né? Unção, ou seja, a presença de Deus. A pessoa do Espírito Santo de Deus. O pão é para ser compartilhado, mas o azeite não. Olha que interessante. O pão eu recebo e compartilho, mas o azeite não. Azeite que Deus te deu é seu. O azeite que Deus te deu é seu. O azeite que Deus me deu é meu. Não pode ser compartilhado. Aí eu me lembrei de Mateus capítulo 25. Daquelas virgens. Aqui tinha, não emprestou, não vendeu para quem não tinha. Se você quiser, vai atrás, vai comprar, paga o seu preço. Ou seja, o que está faltando de pessoas hoje com unção. O que tem faltando hoje no meio da crise é pessoas com unção. Tem faltado azeite. Tem faltado pessoas com unção para se levantar no meio da crise. Como esse jovem, profeta Joel, que significa Deus é Deus. Quando está todo mundo entregue na rua largado, chorando, se clamando ao Senhor, se quebrantando. Aí chega o Deus é Deus no meio deles. Não, você não está entendendo. Deus é Deus na sua vida. Ele está aí te visitando nesta hora. Ó, Ele está falando, ó, fique em paz. Fique em paz.
A sua eira será transbordada de trigo. Fique em paz. A sua eira será transbordada de trigo. Os moços de vinho se encherão. Aleluia. E o azeite não há de faltar. Meu Deus. O Senhor está derramando o azeite da alegria aqui nesta noite. Ele está derramando o azeite que vem do alto. Já reparou o que ele está falando aqui? O Senhor encherá. Ou seja, a seu socorro, a sua ajuda virá de cima e não de baixo. Tem pessoas que estão correndo por baixo, sendo que a ajuda vai vir de cima. E o Senhor nessa noite está falando, ei, não permita que o azeite falte. Para que a pessoa possa estar completa, aí eu quero estar entrando nesse detalhe que eu falei que ia falar. Já quero estar terminando aqui. O azeite fala sobre Eliseu e a viúva. Meu Deus. A viúva tinha azeite. Faltou foi vasilhas. Então repare bem, o azeite ele nunca vai faltar. O que vai faltar é vaso. Deus está à procura de vaso para que Ele possa estar enchendo aqui nesta noite. Deus está à procura de vaso para que Ele possa encher até transbordar. Então começa a clamar, enche-me até transbordar. Ei, pede para o Senhor te encher. A viúva tem o azeite. Ela não tem vaso, mas tem azeite. Interessante que Abraão, quando ele vai se encontrar com o Melquisedeque, que tipifica o tipo de Cristo, ele dá o dízimo dele. Melquisedeque ele oferece pão e vinho, mas Abraão não tinha azeite, estava incompleto. Abraão ele recebe pão e vinho, e o azeite só foi aparecer lá na frente porque não era a hora. E quando vai aparecer lá na frente, a palavra de Deus vai dizer que Jacó, quando ele sai de casa, corrido do irmão, pega poucas coisas, porque está no momento de correr, você vai pegar pouca coisa, para não ficar pesado. Mas no meio das coisinhas dele, ele faz questão de colocar azeite. Meu Deus. E sai pelo mundo. Ao ponto de ele pegar uma pedra e orar a Deus, dizendo, oh, eu não tenho pão, se o Senhor me der pão, aleluia. Se o Senhor for comigo, o Senhor me conhece, você sabe que eu sou, mas ó, eu tenho azeite para o Senhor. E derramou o azeite naquela pedra. Estava na vida errada, mas Deus, Ele se quebranta para uma pessoa que tem azeite. Se você tem azeite, o Senhor vai se quebrantar por você. Porque o que não pode faltar é o azeite. O azeite não pode faltar. O azeite ele nunca acaba. O azeite ele vem da onde? Da oliveira. Me lembrei do dilúvio. Noé solta o corvo ó, não volta. Depois ele pega o pombo, solta. O pombo não tem onde colocar a planta dos seus pés e volta. Então Noé ele pega de novo aquela pomba, passados os dias, solta de novo. A pomba vai. E mais uma vez ela volta trazendo em seu bico ramo de oliveira. Você não entendeu, né? Quando Deus falou isso comigo hoje foi profundo. Por que oliveira? Porque teve o dilúvio. Acabou com tudo o dilúvio. Mas o que permaneceu? A oliveira. Tipo dizendo, pode acabar tudo, mas o que não vai acabar é o azeite. Meu Deus. Vou parar por aqui. Ei, a oliveira sobreviveu ao dilúvio.
Então, se você quer sobreviver esse dilúvio que nós estamos passando, esse tempo de sequidão que nós estamos enfrentando, porque tudo isso que está acontecendo no Brasil e aí fora é um dilúvio. Mas eu e você só vamos conseguir permanecer de pé por causa da oliveira, se tiver azeite. Se tiver azeite, eu e você vamos vencer os dilúvios da vida. Eu quero estar orando por você nesse exato momento. Deus me deu essa palavra profética. Ele quem? Deus. As eiras se encherão de trigo, os lagares transbordarão de vinho e de azeite. Ou seja, Deus ele quer um menino, como um menino corajoso, como foi o profeta Joel. Pessoas que se levantam nesse tempo de crise, para não entregar o pão passado, o pão velho, mas sim para entregar o pão fresco, dizendo: ei, fique em paz, Deus está no controle de tudo. Deus ele entrará com resposta. Está faltando de pessoas, como o profeta Joel, jovem, corajoso, que se levanta no meio daqueles gados que estão morrendo, as mães que estão com os próprios bebês que ainda mamam, estão clamando, as crianças chorando, clamando a Deus. Os anciãos de dia clamando a Deus, o sacerdote rasgando suas vestes clamando a Deus. Todo o povo pôs a buscar clamar a Deus. Quando Deus viu isso, Deus veio com a resposta em seguida. Em verso 18: então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra e se compadeceu do seu povo. Deus só pôde abençoar, Deus só pôde oferecer trigo, Deus só pôde oferecer vinho, Deus só pôde oferecer azeite depois que o povo rasgou o seu coração. Então o Senhor nesta noite está nos chamando para rasgar o nosso coração e não as nossas vestes. O Senhor está nos convocando para que nós podemos clamar pela essa nossa terra, para que Deus possa estar sarando esta terra. Romanos 12 diz assim: não seja conformado com este mundo. Tem pessoas que já se conformou já. Tem pessoas que já se conformou com o pão passado, pão bolorento. Já se conformou já, estão entregue. É os fins dos dias. É Bíblia, tem que acontecer. Ou seja, estou entregue. O povo estava entregue. Mas eles decidiram sair de suas casas e ir para a rua clamar. Hoje, esses dias, estou deparando com igrejas saindo dos templos e clamando em portas de hospitais. Ou seja, o povo estão buscando a Deus. E o Senhor está nos convocando a buscar. Toda a congregação. Congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, reuni os filhinhos, os que mamam também. Sai o noivo, acabou de casar. Teve nem tempo de comemorar o casamento, tem que estar já se lançando diante de Deus, buscando. As noivas em aposento. Chore sacerdote, ministro do Senhor. Todo mundo. Dos que mamavam aos anciãos de dia, todos. E o Senhor está falando esta noite: não se conforme com este mundo. O mundo está te oferecendo cada tipo de pão, mas por causa da sua fome, você está se alimentando com tantas coisas. Porque uma pessoa que se alimenta do pão fresco, ela tem apetite e não fome. Apetite, a pessoa ela seleta aquilo que ela quer comer. Agora a pessoa com fome não, come tudo que vê pela frente. Seja transformado com a renovação do vosso entendimento, para que experimenteis, para que experimenteis qual seja boa, trigo, agradável, vinho, e a perfeita vontade de Deus, o azeite. É a vontade de Deus que não falta azeite. Para que você venha experimentar boa, o trigo, agradável, vinho, e a perfeita vontade de Deus, azeite. Por que eu falei aqui que o vinho, termina aqui, porque eu falei que o vinho está no meio, esquerdo está o pão, à direita está o azeite. Porque o vinho só pode ter alegria se tiver pão.
só pode ter alegria se tiver azeite. Tem pessoas que até são alegres por causa do pão, mas não tem unção, porque falta o azeite. Tem pessoas que tem até o azeite, se sente alegre, mas está faltando o pão. O pão fala da palavra de Deus, está falando de Jesus, o pão que desceu do céu. João 6, eu sou o pão que desceu do céu. Ou seja, tem pessoas que é até ungida, se alegra nisso, mas não busca a palavra, não quer caminhar com Jesus, não quer caminhar com o pão. Então os três, para se tornar o ser humano completo, tem que ter pão, vinho e azeite. Amém?